Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje vim trazer essa linda decoração para vocês. Gente, que é o bolo de andar, que foi o bolo do aniversário da minha mãe. Gente, eu tô mostrando aí, ó, como eu armazeno meus bolos e aonde eu coloco o meu chantilly aí lá no fundinho da geladeira, tá? Já vou começar com essa dica bem legal, ó. Eu já tinha aí um chantilly batido do dia anterior, né? O aniversário da minha mãe foi num domingo e eu já tinha esse chantilly aí batido do sábado, tá vendo? Então eu peguei ele ali, coloquei dentro da minha geladeira, que eu ia utilizar ele no domingo, então eu fiz o quê? Deixei ele ali armazenado, não congelei, tá, gente? Coloquei ele ali na minha geladeira mesmo, na parte de baixo mesmo da geladeira. E só tô acrescentando um pouco mais de chantilly e vou colocar para bater, tá? Então, se tem alguma sobrinha de chantilly que você tem aí, que tenha sobrado, mas que você vai fazer o bolo no dia seguinte, não precisa congelar esse chantilly não, tá? É só colocar ele ali na geladeira, guardadinho, coberto ali com plástico filme ou com a tampinha. E no dia seguinte é só colocar para bater com um pouco de chantilly líquido, tá? Quantidade no caso que você vai utilizar aí. Vou mostrar aí novamente tudo que eu falo aqui nos meus vídeos, tá? Ó, coloquei mais um pouquinho ali de chantilly, porque o bolo era de andar, né? Então eu precisava de um pouco mais de chantilly. Aqui, gente, eu já faço no olhômetro mesmo, tá? Eu não sei a quantidade exata que eu uso para poder fazendo os meus bolos. Eu já fiz um videozinho aqui mostrando, né? Acho que eu usei 200 ml para fazer um bolo de 17 centímetros de diâmetro, né? Mas aí é bom você colocando um pouquinho mais para você que é iniciante principalmente, né? Para não correr o risco de faltar e você ficar ali no desespero. Tá, gente? Então, vocês perceberam aí, ó, coloquei o meu chantilly para bater na velocidade mínima. Na velocidade mínima, gente, significa que é só para ele dar uma engrossadinha, tá? Para não sair voando chantilly para todo que é lado. Viu que ele deu uma engrossadinha ali, aumenta a velocidade da batedeira e deixa ele batendo até dar o ponto que apareceu ali, que é o ponto poroso, o ponto do buraquinho no meio, tá? Deixa seu chantilly bem estressado, tá? Porque tem uma maneira aí diferente, né, que as confeiteiras estão falando hoje em dia, que não é bom deixar seu chantilly estressado, porque você acaba agregando, né, outros ingredientes ao chantilly, não fica mais como chantilly, fica como e blá blá blá. Gosto de bater o meu chantilly em ponto bem firme, ponto bem poroso. Se eu tiver que agregar alguma coisa, eu vou estar agregando aí o leite condensado, que pra mim, na minha opinião, fica muito, muito gostoso, tá? Gente, então, o vídeo de eu montando esse bolo, ele já tá aqui. Eu montando as camadas, tá? Eu montando massa, recheio, de como eu fiz a montagem desse bolo para poder prensar ele no acetato. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E no vídeo também, eu falei sobre o caninho de sustentação, né? Sobre esse guindaste caseiro aí, né? Esse erro que eu tive nesse bolo. Mole, a gente já começa dando dica boa, mas depois a gente já começa errando, né? Gente, acontece. Então, o que que aconteceu? Quando eu fui aquecer o meu caninho de sustentação, no caso, pega balão que eu tô utilizando, quando eu fui aquecer, eu apertei um pouquinho mais e acabou aí ficando tortinho, tá? Gente, eu não aconselho fazer dessa forma, tá vendo? Porque dá uma trabalheira danada. Mas eu consegui dar um jeitinho aqui. Gente, de teimosia, tá? Tem vídeo aqui que eu falo que eu sou bastante teimosa, né? De teimosia, porque eu podia sim tirar essa diferença, né? Cortar ali com a tesourinha e fazer novamente, tá? Mas aí eu vou explicar aqui a minha situação. Minha mãe, gente, ela tava tão nervosa com esse aniversário que ela cancelou essa festa umas 50 vezes, isso só no dia da festa, só nesse dia aí,
tá? Eu acordei aí para fazer a decoração desse bolo, era 9 horas da manhã. Na verdade, a festa dela, né, o evento ia ser por volta de 1 hora da tarde, entre 1 hora e meio-dia. Gente, minha mãe é tão nervosa que deu 10 horas da manhã, ela já tava chiando comigo, querendo cancelar a festa, porque todos os convidados já estavam lá e eu não tinha preparado o bolo ainda. Então foi uma confusão que eu tava tentando ali com a cabeça cheia. E olha, gente, não faça desse jeito, porque senão não vai dar certo. Aqui eu consegui dar um jeitinho, mas por acaso, né? Esse vídeo é muito bom, porque se por acaso acontecer isso com você, aí, ó, você consegue dar um jeitinho. Coloca um paninho úmido na parte de baixo, que você vai ter um pouquinho de dificuldade ali de estar alisando, né? Mas você vai conseguir, tá? Gente, vou falar um pouquinho do bolo agora, tá? Esse bolo é um bolo de massa branca amanteigada de baunilha. Eu já falei lá no outro vídeo, já mostrei também essa fatia, como que essa fatia ficou por dentro do bolo, gente. Maravilhoso, foi assim, só elogio, tanto na decoração quanto no sabor do bolo, ficou assim, simplesmente perfeito, tá? O recheio, gente, foi de brigadeiro branco com abacaxi. No outro vídeo eu também mostro aí, eu coloquei a receitinha na descrição do vídeo, falando aí como que eu fiz esse recheio, tá? Esse bolo aí, ele é de 20 centímetros de diâmetro. Ele passou um pouquinho do ponto, gente, ele assou um pouquinho mais, né? Mas não deu tanto, não deu alteração não, tá? Gente, ele tá bem mais clarinho do que ele realmente tá aí aparecendo no vídeo, tá? Esse aí foi um bolo de 20 de diâmetro, ele ficou mais ou menos com 13 centímetros e meio a 14 centímetros de altura. O recheio é o mesmo, tá, gente? Doce, de brigadeiro branco com abacaxi, ficou delicioso, tá? Então, como de costume aí, comecei batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, comecei fazendo a pré-camada no meu bolo, lembrando, gente, que esse bolo, esse andar de baixo, ele já tá com caninho de sustentação, tá? No outro vídeo eu mostro aí como que eu faço meus bolos de andar. Esse bolo também, gente, ele rachou o meio dele. Quase não dá nem para perceber, né? Mas ele rachou, gente. Então, no outro vídeo eu mostro para você, né, como resolver esse problema. É claro, gente, que o bolo ele não pode se esmigalhar, quebrar todo, partir, né, ficar despedaçado, né? Mas lá uma parte, quando eu tava colocando o recheio, meu recheio bem consistente, ele acabou abrindo um disco de massa, né? E parecia que ia dar errado. Aliás, esse bolo todo, gente, vocês vão ver no decorrer do vídeo que parece que não vai dar certo, tá? Mas graças a Deus deu tudo muito certo. Eu vou mostrar aí, no final do vídeo. Eu transportei esse bolo, a esposa do meu primo segurou o bolo assim na frente da piscina pra gente poder tirar foto, pra ficar aquela foto, né, do Instagram bem bonita. Ele lá com medo danado desse bolo cair dentro da piscina. Gente, mas foi muito bom, no final deu tudo muito certo. Então, hidratei ali o meu chantilly tava bem batido, né? Fiz a pré-camada, hidratei o meu chantilly, vou colocar todo esse chantilly no meu bolo. Gente, é muito importante você colocar a pré-camada, tem bastante benefício. A maioria dos meus vídeos eu falo aqui sobre o benefício da pré-camada. Esse, ó, é um deles, tá? Ele ajuda a selar o chantilly, a segunda camada, esse chantilly hidratado no seu bolo, para ele não vir a entrar bolha de ar, tá, gente? Eu tenho um videozinho aqui também, mostrando aí o que que é bolha de ar, o que que acontece, como que acontece, e eu ensino aí você desfazer, né? No outro vídeo eu te mostro, né? Como você desfazer essas bolhas, mas a melhor opção, se você tá tendo problema com isso, né, com bolha de ar no seu bolo, você não consegue espatular, que dá aquele buraco, aparece aquele buracão danado no bolo, às vezes você não sabe nem o que que é, por que que é, né, então é entrada de ar que dá, mas aí a gente tem um videozinho aqui explicando também
como faz para poder, né, tirar e selar esse bolo todo. E a melhor opção é você vir com a espátula e selando todo esse chantilly, tá? Esse vídeo ficou bastante longo, ficou bastante extenso, então eu tenho que falar bastante, tá? Eu tenho que falar muito aí, então eu vou falar de muitas coisas nesse vídeo aqui, tá? Fiz a pré-camada ali no meu bolo, passei o meu chantilly já hidratado, selei o chantilly no meu bolo, tô vindo agora com a espátula de textura. Gente, tem parte desse vídeo que tá um pouquinho acelerado, tá? Eu tive que acelerar o vídeo, porque realmente ele ficou bastante longo. Assim, eu não fiz tanto corte na hora da gravação do vídeo, até porque minha mãe toda hora ela aparecia ali na cozinha e falava: chega, tô cansada, vou desistir, eu não aguento mais, eu nunca mais eu faço festa na vida. Gente, ó, é o terror, tá? É o terror. Coitada da Dona Leia. Dona Leia, se você estiver vendo esse vídeo aqui, um beijo pra você. Tá? 60 anos, gente, da véia. Não podia deixar de ser diferente, né? Tinha que ser um bolo de andar, bem bonito. Mesmo aí com todos os acontecimentos aí, graças a Deus deu tudo certo. Agora eu venho ali, ó, volto com meu paninho úmido pra minha bailarina e vou decorar, né, passar o chantilly na parte, no segundo andar do meu bolo. Eu vou começar passando diferente, gente, porque eu não gosto de estar passando o chantilly na parte de baixo quando eu tô com um paninho. Porque na hora que eu vou passar a espátula, né, como eu falei aí no outro vídeo também, eu dei bastante informação sobre esse bolo no outro vídeo, que eu gosto de fazer o andar de cima do meu bolo com a cake boards no mesmo diâmetro do bolo, tá? Esse bolo ele tem 15 centímetros de diâmetro e a cake boards também tem 15 centímetros de diâmetro. Então eu dei aquela prensada no bolo com acetato e ficou aí mais ou menos meio centímetro para fora, porque eu não gosto quando o bolo leva bastante chantilly. Então, se eu tivesse que colocar uma guia com 16 centímetros, ele ia ficar ali com uma grossura, com o chantilly muito grosso, tá, gente? Eu não gosto, tá? Aí, gente, continua a saga do meu paninho. Eu não tava conseguindo espatular daquele jeito, então eu dobrei um pouquinho mais o meu paninho e voltei de novo para a espátula tentando dar um jeitinho. Pedi para o meu filho dar uma segurada ali no caninho para não sambar, tá? Vocês vão perceber nesse vídeo aqui vários momentos, gente, que parece que esse bolo tá torto, tá? Mas não tá. No final do vídeo vocês vão ver que ele ficou lindo, ficou bem retinho, não estufou, mesmo com aquele defeitozinho do bolo de baixo, de ter, né, rachado na hora ali da prensagem, tá? Mas isso aí foi outra coisa. Então, assim, tudo a massa do seu bolo diz muito, o recheio do seu bolo ele precisa estar bem estruturado, a massa precisa ter uma estrutura boa também. Lembrando que o meu bolo, meu andar de baixo, meu primeiro andar, ele já tá com caninho de sustentação, tá? E esse aí, ele tá com um pratinho um pouquinho mais firme, que é a cake boards. Vocês vão ver, quando eu colocar um bolo sobre o outro ali, que eu usar esse guindaste, vocês vão ver que esse caninho de sustentação que tá aí pra fora do bolo, vocês vão ver que eu pressiono ele bastante para ele poder descer, para ele poder arriar, tá? Porque eu gosto também de fazer ferro. Eu gosto também de fazer, abrir o buraquinho na minha cake boards. Eu gosto que esse canudinho ele entra bem estreitinho para não correr o risco, gente, de estar largo, a gente comprar uma guia, né? Eu uso aí o pega balão, então eu comprar uma guia que esse caninho fique largo, né? E o bolo samba para um lado e para o outro, tá? Em seguida, gente, essas informações vocês vão ver, né, no decorrer do vídeo. E no vídeo que eu vou deixar o link aqui também tem bastante informação legal para você.
tá? Esse bolo aí foi o bolo que rachou, gente, olha como que ele ficou bem retinho, diferença nenhuma, foi tranquilo para transportar. Tirei ele de um lado, coloquei ele do outro, vocês vão perceber aí a quantidade de vezes que eu movimento esse bolo, que eu coloco na bailarina, que eu tiro da bailarina, tá? E deu tudo certo. É o que eu falo, né? Tudo depende da estrutura do seu bolo, da estrutura do seu recheio. Precisa molhar também, gente, já ia esquecer, essa parte é muito importante. Quando você trabalha com bolo de andar, eu, por exemplo, quando eu trabalho com bolo de andar, o meu bolo normal, se fosse sem andar, eu ia deixar um pouquinho mais molhadinho, tá? Mas como é bolo de andar, eu não molho tanto, eu molho, né? Eu mostrei lá no vídeo que eu molhei esse bolo, mas eu não molhei igual eu tô acostumada a molhar o bolo que não é de andar, tá? O bolo é uma coisa, ele é fofinho, ele é recheadinho, então o que acontece? Quando você molha o bolo, ele Ai, gente, eu não, como que eu vou falar isso pra vocês? Gente, é uma massa fofinha, né? Então ali, se você molhar demais, vai virar água, né? Vai ficar muito mole. Então, quando é bolo de andar, eu não molho tanto. Eu molho, mas eu não molho com tanta intensidade que eu molho um bolo sem ser de andar. Por exemplo, esse de cima, ele tá um pouquinho mais molhadinho do que o bolo de baixo, tá bom? Porque se por acaso houver o peso, né, eu não conseguir colocar exatos meus caninhos de sustentação, ou ficar um grande ou pequeno, que eu falo isso também lá no outro vídeo, que não pode ficar um grande e outro pequeno, ele precisa ter o mesmo tamanho para o seu bolo não arriar, não descer. Então, se houver algum peso, algum defeito desse, quando a gente tira um pouco a nossa atenção, né? Se por acaso sumir ali a atenção da gente no bolo e a gente acabar molhando demais e acontecer isso no bolo, aí ele pode sim, gente, ele pode rachar, ele pode quebrar, no meio do transporte, assim, muitas coisas ruins pode acontecer, tá? Então é uma dica bem legal também para você que faz bolo de andar, tá? Gente, ó, depois eu peguei aí, separei nessa minha vasilhinha que eu consigo fazer, né? Eu separo um ladinho de chantilly ali, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, coloco ali na minha manga de confeitar sem o bico e vou fazer uns pinguinhos ali, para poder fazer uma aquarela ali, uns riscos nesse bolo subindo. Mas eu também, gente, já tenho vídeo aqui, o canal tá bastante legal, tá vendo? Eu também já tenho vídeo aqui mostrando de como eu faço esse formatinho aí, esse desenho no bolo, esses riscos aí, com mais tranquilidade, com mais cuidado, um pouquinho mais explicado, tá? Gente, vocês estão percebendo aí, vocês devem estar achando assim, nossa senhora, como que o bolo de Claudinha tá torto? Duvido que esse bolo não vai cair. Gente, mas não tá não, foi o paninho que eu coloquei ali embaixo, tá vendo? Na hora que eu coloquei o paninho, ficou a dobra ali um pouquinho maior do que a outra. Aí vocês conseguem ver, se olhar assim, bem pertinho da bailarina, vocês conseguem ver que o paninho ficou torto. Mas vocês devem estar aí se dá uma agonia, né, gente? Porque eu tô olhando o vídeo aqui, eu tô narrando, mas eu tô olhando o vídeo. E é uma agonia que só, porque parece que esse bolo tá todo torto e que ele vai cair, vai despencar, vai tudo, né? Mas não tá não, tá, gente? Vou mostrar a foto do bolo aí, como chegou. Vou mostrar também a foto, gente, de como ficou por dentro do bolo. Mas já tem lá também no outro vídeo, tá? E ficou muito legal. Nessa parte aí, gente, chamei meu filho para poder me ajudar. Ele botou carão aí, no final das contas eu vi que ele tava me atrapalhando, mandei ele sair voado. Ai, sai voado, que você não tá me ajudando não, deixa que eu consigo aqui. Aí ele tá, mas eu falei pra botar pra frente, eu falei, não, mas essa parte de trás aqui tava muito pra trás e aí foi essa confusão, né? Então, gente, essa é a parte, olha só, agora vocês vão perceber a importância da estrutura do bolo. Olha a força que eu coloco na minha mão para empurrar esse caninho de sustentação para baixo, ó.
Eu forço mesmo, tá, gente? Com bastante cuidado, é claro, pra gente não enfiar a mão ali no bolo, tá? Eu forço mesmo. Então, o meu caninho de sustentação do meu guindaste caseiro, ele ficou bem estreitinho, ó. Peguei uma espátulazinha para poder me auxiliar e agora eu vou pegar o caninho do pega-balão, né? Eu tenho aqui aqueles que eu faço, que eu coloco pérolazinha no bolo. Então, eu peguei, encaixei ali nele, né? E fiz e empurrei ele ali para baixo. Vocês perceberam que eu fiz bastante força. E, gente, mexeu em nada no bolo, tá? Nadinha, nadinha. Vou voltar, vou tentar aí, ó, olhar para começar a colocar os arranjos no meu bolo, tá, gente? Essa cor, vou falar um pouquinho agora do bolo. Essa cor, gente, esse rosa aí meio falhado com dourado, foi proposital, tá, gente? Eu queria que ele ficasse desse jeito mesmo. Por isso que eu coloquei o rosa e comecei a borrifar ali com o dourado, que eu queria que ele ficasse mesmo falhado. Eu não queria que ele ficasse todo dourado, porque eu queria que tivesse rosa, porque a gente acabou comprando a vela rosa, né? E eu queria que tivesse rosa. Eu queria que o bolo, na verdade, fosse rosé, né? Só que eu não tinha mais esse corante aqui. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei na minha bombinha de borrifar com a solução alcoólica, né? O conhaque, umas gotinhas de corante rosa e um pouquinho de pó para decoração dourado, tá? Mas aí fui deixando falhado mesmo, porque é justamente por conta disso que eu falei, que eu não queria ele todo dourado, tá? Eu queria que ele fizesse, que ele ficasse desse jeitinho aí que ele tá mesmo, meio falhadinho, tá, gente? Porque a ideia também é desse tema, né? Desse bolo aí cheio de rosas, assim, bem, bem bonito. Porque minha mãe, ela mora numa área rural, tá, gente? É perto aqui da minha casa, é perto, perto longe, né? É mais ou menos uns 45 quilômetros da minha casa, é longe. E, e lá é uma área rural. Então eu queria colocar, ela gosta bastante de flores, ela gosta bastante de planta. O local que ela mora também é bastante bonito. Então, sempre quando a gente vai para lá, a gente tira bastante foto, né? Então eu tinha já essas flores aqui em casa, que são flores artificiais. Eu trabalho aqui com flores artificiais, então eu sempre tenho esses raminhos de flores aqui em casa, matinho. Eu sempre guardo, higienizo, né? Coloco dentro do meu saquinho e guardo ali, porque eu sei que o dia que eu precisar, eu vou ter, tá? Quando eu preciso, que mesmo se demorar um pouquinho, eu vou ali, lavo, higienizo tudo de novo, gente, porque ficou guardadinho dentro do saquinho um tempão, né? Então, higienizo tudo de novo e coloco ali como a decoração do bolo. Gente, e esse bolo ficou lindo. Gente, ficou sensacional. Então, gente, deixa eu explicar um pouquinho sobre os acontecimentos que eu tanto tô falando aí nesse vídeo. Então, o meu padrasto, há alguns anos atrás, ele deu derrame, né? Ele deu AVC e ficou com bastante sequela. E minha mãe cuida dele, né? Mas minha mãe também tem uma saúde um pouco debilitada. Então, nisso, assim, ela ficou bastante nervosa, ela ficou bastante estressada, né, de nervosismo mesmo. Aí tá, né, eu, a minha mãe e a minha irmã, e lá o meu padrasto, ele começou a passar mal, ela começou a ficar nervosa, começou a passar mal também, né, mas graças a Deus deu tudo muito certo. Tivemos aí, né, uma tarde de domingo maravilhosa junto com a família. E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.